Capítulo 4. Deus no controle. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18b. O primeiro desfecho da história do sofrimento de Ana foi esse, um semblante melhor. Só isso. Seu rosto já não estava mais abatido. Ela ainda não estava grávida, mas estava feliz. Ainda não tinha um resultado positivo, mas suas lágrimas no altar produziram em seu próprio coração a certeza de que Deus estava no controle. Ela saiu dali em paz. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá para viver. Não dá para viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que não preciso viver preocupada com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida, tudo muda. Só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está, Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta a cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Eichla, Deus no controle. Nossas lágrimas têm um peso diferente quando derramadas no altar de Deus em oração. Não estou falando das lágrimas basais, aquelas que envolvem o globo ocular e servem para lubrificar os nossos olhos. Também não falo das lágrimas reflexivas, as que são formadas a partir de um reflexo causado pelo incômodo de um forte vento ou mesmo pela intromissão de um agente invasor, como um cisco, por exemplo. Há também as lágrimas de crocodilo, que dizem ser as lágrimas falsas. Elas são produzidas porque enquanto o animal devora sua presa, o céu da sua boca é pressionado e suas glândulas lacrimais são comprimidas. Estou falando das lágrimas emocionais, aquelas que somente os seres humanos geram, que são produzidas a partir de dores emocionais. São um mecanismo de escape que Deus depositou em cada ser humano a fim de produzir alívio na hora da dor. Existem momentos na nossa vida que só podem ser superados se forem regados pelas lágrimas. Elas vêm em momentos inesperados. São, muitas vezes, inconvenientes, inapropriadas, mas são inevitáveis e precisam ser liberadas. Só que uma coisa precisa ficar muito clara quando o assunto é o choro. Nós liberamos as lágrimas sem permitir que elas venham nos inundar e nos paralisar. Deus procura adoradores que o adorem apesar das lágrimas, e não apenas com medo de que elas venham a existir. Quando choramos no altar de Deus, pensamentos inimigos são expulsos. Aqueles do tipo, eu não vou dar conta, ou eu desisto de vez. Nosso ambiente de oração se torna leve e ao mesmo tempo carregado da glória do Deus vivo. Isso não é automático, mas algo que devemos cultivar como um hábito diário e inegociável. Nosso momento devocional, assim como nosso tempo de oração, precisa ser uma prioridade em nosso dia, e não algo que fazemos quando sobra tempo ou quando não temos mais saída. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quando olhamos para o reino de Deus como prioridade, ele transforma a nossa realidade. Muitas vezes, a nossa realidade é uma enorme frustração causada por uma oração não atendida. Olhamos o nosso caderninho devocional e nossos olhos pulam direto para aquele dia de dor, quando clamamos ardentemente ao Senhor, mas a resposta que Ele nos deu foi bem diferente daquela que esperávamos. Isso já aconteceu com você? A grande verdade é que tudo o que está fora do nosso controle nos incomoda. Então, decidimos nos preocupar com aquilo que não podemos controlar. Estar no controle é coisa de Deus. Todas as vezes que na história da humanidade alguém tentou fazer melhor do que ele, houve graves consequências. Eva foi atraída por uma possibilidade no jardim quando a serpente a iludiu sobre a possibilidade de estar no controle, conhecendo a verdade sobre o bem e o mal. Eva foi a primeira mulher a ser criada, foi a primeira a pecar e foi também a primeira a ser rejeitada. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Gênesis, capítulo 3, versículo 12.
Bem-vinda, mulher, ao mundo dos cada um por si e Deus por todos. No mundo do conhecimento do bem e do mal, o mesmo que a gente tenta controlar com as próprias mãos, como quem tenta conter um oceano em um copo de geleia, não há espaço para o cavalheirismo. Adão não foi obrigado a pecar, mas nem o amor que ele tinha por Eva o fez assumir sua responsabilidade e sua parcela de culpa imediatamente. Abriram-se os olhos de Eva também para os defeitos de Adão, que foram inaugurados depois que ele aceitou o fruto que ela lhe deu. Deus se dirigiu à mulher, aquela que o homem acusou, e lhe deu uma nova chance, a chance de ser a matriarca da humanidade. Deus avisou a Eva que ela sofreria para gerar filhos, mas não lembro de Deus contando a Eva que ela sofreria ao enterrá-los. Deus não nos conta tudo, e isso também é uma prova do seu amor. Não estamos preparadas para saber toda a verdade. Não temos maturidade suficiente para isso. Mães nunca deveriam enterrar seus filhos. Mulheres jamais deveriam se decepcionar com seus maridos. Mas Eva foi a primeira de todas nós. Ela enterrou Abel, seu filho caçula. Ela também foi a mãe do primeiro assassino, Caim, que saiu de casa deixando uma mãe com o coração partido. Esse foi o mundo que sobrou depois da queda. Esse foi também o mundo que Jesus salvou após a sua morte e ressurreição. Jesus, o filho de Eva. Quando queremos assumir o controle, precisamos assumir os danos. Porém, o que admiro em Eva, essa mulher criada com tanto amor pelas mãos do próprio Criador, é a capacidade de superar o insuportável. Depois de vivenciar tantos traumas em seu casamento, haja vista a maneira desprezível como Adão a acusou diante do próprio Deus, e logo depois a tragédia envolvendo seus 2 filhos, ela tinha tudo para se fechar em seu próprio mundo e pedir a morte. Eva tinha tudo para ser vencida pela culpa de ter sido a primeira a pecar e ainda induzir o marido a fazer o mesmo. Mas ela superou. Sabe o que nos faz superar? A certeza do amor do Pai. Quando uma mulher sabe que é amada por Deus, ela tem o poder de ir muito além de si mesma. Todas as fronteiras emocionais são expandidas e ela avança para um lugar além da sua dor, além das suas lembranças, além do seu passado, do seu pecado e de suas frustrações. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26. Deus não nos criou para sermos independentes dele. Quanto mais independentes de Deus, mais queremos que os outros dependam de nós. Quanto menos dirigidos por Deus, mais queremos controlar os outros. Perceba que Eva não esqueceu a dor que viveu, mas ela a superou. E por isso, Deus lhe deu a chance de outra vez gerar. Mulher, você nasceu para gerar, e isso ninguém poderá roubar de você. Gerar causa dor, incerteza e incômodo, mas vale a pena. Se Deus não lhe deu filhos naturais, gere filhos espirituais. Gere sonhos e projetos enquanto você ora pelo seu milagre, porque milagres acontecem e eles são responsabilidade do único que está de fato no controle de tudo, o nosso Deus. Nossa parte é gerar, a parte de Deus é soprar. Eva não desistiu e deixou-nos um legado de superação. Nem sempre temos uma sentença audível de Deus que nos explique o porquê de nossos sofrimentos, mas sabemos que, independentemente do motivo de suas decisões, Ele nos ama e está no controle de cada situação. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Mas e quando a oração é feita com fé e mesmo assim o doente não se levanta? Deus está no controle mesmo assim. Deus está no controle quando a estéril é curada e gera filhos ou quando sua madre permanece fechada. Deus está no controle quando a doença é vencida ou quando ele cura o doente para si mesmo e o leva para a eternidade. Deus está no controle
quando é tempo de bonança ou de tempestade. É fácil admitirmos que Deus está no controle quando tudo vai bem. Quando o mundo desaba é que temos dificuldade de confiar na soberania de Deus. No nosso entender, um Deus que está no controle não permitiria que o nosso mundo desmoronasse. Acontece que aquilo que desmorona sob a nossa ótica está sendo visto por Deus sob uma perspectiva completamente diferente. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Se acertamos, Deus está no controle. Se erramos, Deus está no controle. Ele não nos deixa cair no chão. Se insistimos e nos lançamos nos nossos próprios precipícios emocionais, Ele nos estende a mão. Siga em frente, filha de Eva. Levante-se, vá para a presença de Deus, chore no altar até que o seu semblante reflita a mudança que Deus promoveu em seu coração. Pode ser que, além de um semblante iluminado, Deus lhe conceda um ventre curado, assim como fez com Ana, que ficou grávida de um filho que ela chamou de Samuel. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 10. O Senhor foi bondoso com Ana, pois ela ainda engravidou e em 3 ocasiões mais e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eis aí uma mulher que compreendeu a grandeza de Deus antes mesmo de experimentar o seu milagre. Sempre podemos esperar de Deus aquele famoso infinitamente mais. Mais amor, mais perdão, mais consolo, mais graça para suportar e superar aquilo que não podemos controlar. Algumas vezes Deus vai curar, outras vezes Ele vai levar. Algumas vezes a dor vai passar, outras vezes Ele vai lhe dar graça para suportar a dor. Haverá momentos nos quais o trajeto será de bonança e paz, outras vezes será de tempestade e insegurança, mas em todas essas possibilidades haverá uma realidade imperativa. Deus estará no controle da sua vida. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, tem as melhores decisões sobre os nossos dilemas. Ele não adormece diante de nossos problemas. Ele está no controle. Deus está no controle. Diante dessa certeza, você poderá olhar-se no espelho outra vez e perceber que o seu semblante mudou, seu sorriso voltou, que você suportou a dor e superou a tristeza. Agora sim, prepare-se para o melhor tempo de sua vida, com Deus no controle. Parte 2. Batalha. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar.
Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão.